Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje, matéria nova, catolicismo. Olha que assunto importante. Já viu falar do Papa Francisco? Com certeza você já viu o Papa Francisco. Então nós vamos trabalhar, conhecer a história desta religião. E lembrando, deixa eu já colocar aqui um slide. Olha que importante esse slide. Sempre eu mostro aqui quando eu vou tratar de uma nova religião. Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar esta religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou exercendo um direito. Não posso ofender ninguém, criticar ninguém. Isso não, longe de mim. Isso é até pecado, Deus o livre. Mas podemos, no campo teológico, no campo das ideias, conversar, estudar, ensinar, aprender. Só isso. Por que não concordamos com aquela doutrina, com aquele ensino? Por que nós ensinamos desta forma? É sempre no campo das ideias. Então, por que nós vamos estudar o catolicismo? Porque, olha esse slide que interessante, a população mundial já atingiu 7 bilhões e meio de pessoas. Você sabia disso? Mais de 7 bilhões e meio. Eu vou trabalhar com número redondo para facilitar o aprendizado. Cristãos, nós temos 2 bilhões e meio de cristãos. Logo, não cristãos, 5 bilhões. Então, olha aí o gráfico aí embaixo, aí, né? Em formato de queijo, né? O gráfico, olha aí, ó. Vermelho, cristãos, não cristãos, o cinza. Portanto, para cada 3 habitantes do planeta Terra, 1 é cristão. Tá certo? Se você pegar 7 bilhões e meio, dividir por 3, vai dar 2 bilhões e meio. Então, 2 bilhões e meio mais 2 bilhões e meio, 5 bilhões. Com mais 2 bilhões e meio, 7 bilhões e meio. Então, 1/3, dividir por 3, tá certo? Ocorre que, por exemplo, o Brasil é um país cristão, praticamente, quase, mais de 95% da população é cristã. Agora, tem país que a população não é cristã, e são países grandes. Por exemplo, a Arábia não é um país cristão, é um país muçulmano. O Irã não é um país cristão, é um país muçulmano. A Índia, maioria hinduísmo, né? Então, são hindus. Depende da concentração, mas estatisticamente isso não é real. Dos 7 bilhões e meio, para cada 3, 1 cristão. Só que eles não estão divididos de maneira igual no planeta, tá bom? Vamos lá. Bem, agora o que acontece? No catolicismo, dentro do cristianismo, dos 2 bilhões e meio de cristãos, nós temos 1 bilhão, 250 milhões, 1 bilhão,25 ou 1 bilhão,250 milhões de católicos romanos, que tem como líder espiritual o Papa Francisco. Ortodoxos, aqueles que estão mais lá do lado do Oriente, a igreja ortodoxa, muito parecida com o catolicismo, nós vamos estudar ela também, 0,25 bilhão, ou seja, 250 milhões. Você vê que é um número bem menor que o catolicismo. E protestantes, olha, eu arredondei o número, tá? 1 bilhão, são números só para facilitar a didática aqui, mas é bem próximo disso. Então, 1 bilhão de protestantes, tá? Pois os evangélicos estão aí dentro, tá? Neopentecostal, igreja histórica, estão tudo dentro desse 1 bilhão aí, tá bom? Então, vamos lá. 1 bilhão 250 milhões católicos,
250 milhões, ou 0,25 de 1 bilhão, ortodoxos e 1 bilhão de protestantes. Aí está embaixo aí o queijinho aí com os três grupos. Então veja que o maior número, olha, 50% aqui são os católicos romanos, né? Depois tem o cinza escuro, que são os ortodoxos, que nós vamos estudar também, e os protestantes, cinza bem clarinho aí, 1 bilhão. Tá bom? Tranquilão até aí? Muito bem. Agora, qual é a diferença básica entre protestantismo e os católicos, tanto os romanos como os ortodoxos? Então veja, tem uma diferença básica, fundamental. É que para nós, a única fonte de autoridade religiosa, a única fonte é a Bíblia. É a palavra de Deus. É uma das bandeiras do protestantismo. A nossa fonte de fé, a nossa crença, as doutrinas são bíblicas, 100% Bíblia. Ponto. E já o catolicismo romano tem como fonte religiosa a Bíblia e a tradição. A Bíblia é a tradição, hoje chamada também de magistério da tradição. E o que é esta tradição? Tudo aquilo que os papas escreveram, que os bispos escreveram e tiveram o aval, a assinatura do Papa. Então toda essa documentação histórica da tradição, para o catolicismo tem valor igual ou até maior do que a Bíblia. Entenderam uma diferença básica? Então, para nós, protestantes, esse 1 bilhão, a regra de fé é a Bíblia. Ponto. Para este outro 1,5 bilhão, que são 1 bilhão 250 milhões de católicos e 250 milhões de ortodoxos, a regra de fé é a Bíblia e a tradição. Ocorre que muitas vezes a tradição diz uma coisa e a Bíblia diz outra. E é isso que nós vamos estudar nesta matéria. Olha que interessante. Então, se você tem um amigo católico, eu tenho amigos católicos, pessoas, eu conheço muita gente, pessoas de bem, pessoas piedosas, comprometidas com a ética, com a moral. Então, a nossa questão aqui é o aprendizado. Então, se você tem um amigo católico ou um familiar, passa o vídeo para ele assistir. Passa o link, fala, olha, professor Antônio vai dar um estudo mostrando a diferença entre catolicismo e igreja evangélica, que nós vamos pôr aqui tudo no pacote de protestantes. Então vale a pena. E a pessoa vai aprendendo, não concordou, olha esse ponto, será que é isso mesmo? Consulta o padre, consulta o líder da paróquia, pergunta para ele, olha, o professor falou isso, tem sentido? Tá? Então o primeiro ponto de hoje, nós, protestantes, temos como regra de fé a Bíblia. A Igreja Católica, tanto a romana como a ortodoxa, tem como regra de fé a Bíblia e a tradição. E o que é tradição? São todos os escritos deixados pelos bispos e pelos papas, aprovado pela liderança da Igreja, chamada de tradição. Então é isso que nós vamos estudar a partir da próxima aula. Não vai perder a próxima aula. Mas se você já quiser o material, com riqueza de detalhes, com as fontes, as referências, tudo, então você precisa pedir essa coleção aqui, olha, a série apologética. Se você pedir essa coleção, você tem tudo aqui. Ela está com desconto no nosso site. Aqui são 30 temas, entre eles o catolicismo, testemunhas de Jeová, nova era, Igreja Voz da Verdade, Adventismo, tudo aí. O site é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Vale a pena visitar o site. Tem milhares de matérias lá também sobre o catolicismo sem custo algum. Pode ler, baixar à vontade. Vou deixar o link do canal aí embaixo, envie para as pessoas. Você não quer me ajudar na evangelização do discipulado? Então envie para as pessoas, para os seus amigos católicos ou de outras religiões. Continue me ajudando, assim você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína palavra
palavra de Deus. Se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, quando eu subir a aula, você é avisado. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.